meus queridos, joinha, eu estou aqui hoje para trazer para vocês demoecologia. Joinha, o que é isso? Demoecologia me lembra alguma coisa demoníaca? Não. Demoecologia estuda a ecologia das populações. E eu fiz para vocês um infográfico mental que vocês estão vendo aí e a qualquer momento vocês podem dar uma paradinha no vídeo, voltar e analisar esse infográfico. Voltei aqui para vocês. No estúdio a demoecologia estuda a dinâmica populacional de qualquer espécie. Meu querido, e o que vem a ser essa dinâmica populacional? Estuda os mecanismos que fazem com que essa população ou cresça, ou estabilize, ou entre em declínio. E quando eu falo em população, eu estou falando em população de qualquer espécie. Você pode utilizar os conceitos de demoecologia para estudar a dinâmica populacional do coelho, da raposa, do grilo, do coronavírus que está aí na moda, essa curva que eles tantos falam nos telejornais de crescimento e estabilidade da doença, tem a ver com esse assunto que eu estou trazendo para vocês, que é demoecologia ou ecologia das populações. A primeira coisa que você, meu aluno, meu querido, não pode esquecer é de estudar densidade populacional. Eu sei que vocês estudam densidade em química, que é massa sobre volume. Não. Aqui nós estamos falando de densidade populacional. Joinha, o que vem a ser densidade populacional? Densidade populacional corresponde ao número de indivíduos de uma população, ou pela área que ele ocupa, ou pelo volume que ele ocupa. Veja, eu consigo saber se uma população ela está aumentando ou diminuindo, prevendo essa questão da densidade populacional, prevendo esse cálculo entre o número de indivíduos de uma população e sua área ou volume ocupado. Lembrando que o número de indivíduos de uma população ele vai ser afetado por 4 fatores. Primeiro, a taxa de natalidade. A taxa de natalidade mede o número de indivíduos que estão nascendo. Pode ser por ano, pode ser por mês, pode ser por dia, pode ser por minuto. Por que essa variação? Se eu for pensar, por exemplo, na espécie humana, eu vou pensar por ano. Se eu for pensar, por exemplo, na multiplicação de uma bactéria, eu posso pensar por dia ou por hora. Eu posso pensar, por exemplo, na multiplicação do coronavírus por hora ou por dia. Então, esse intervalo de tempo é muito relativo. Mas o importante é você saber que natalidade contribui para aumentar o número de indivíduos. E se aumenta o número de indivíduos, eu estou aumentando a densidade populacional. Já a mortalidade vai ao contrário. A mortalidade contribui para reduzir o número de indivíduos, porque ela fala na morte dos indivíduos. E 2 outros fatores são importantes. Tem a ver com as migrações. Olha que eu posso ter imigração e eu posso ter emigração. Lembre-se, imigração, entrada de indivíduos em uma população. Emigração, saída dos indivíduos de uma população. Olha que eu coloquei no esquema natalidade e imigração junto. Por quê? Porque esses 2 fatores ajudam a aumentar a densidade populacional. Já mortalidade e imigração, eu coloquei eles juntos, separado do outro grupo. Olha que está aqui bonitinho no meu infográfico, separadinho, tá certo? Por quê? Porque a mortalidade e a emigração vai fazer com que o número de indivíduos dentro da população diminua. Daí no meu infográfico, eu coloquei as populações, e o que é que eu quero chamar a atenção? Eu posso ter 3 tipos de populações. A minha população pode estar em crescimento, a minha população pode estar estável, onde não vai haver uma mudança de uma análise para outra, de um período de análise para outra, e em declínio. Joinha, e como é que eu vou saber se a população está em crescimento, se ela está estável ou se ela está em declínio? É simples. Você vai fazer essa análise em cima da natalidade, em cima da imigração, em cima da mortalidade e em cima da emigração. Lembre-se que eu falei a vocês, natalidade e imigração ajudam a população a crescer. Mortalidade e emigração ajudam a população a diminuir. Aí o que é que eu tenho aqui? Quando é que ela está em crescimento?
natalidade mais imigração, olhe que sinalzinho lindo, é maior do que mortalidade e imigração. Quando eu tenho natalidade mais imigração igual à taxa de mortalidade mais imigração, a população está estável. E quando eu tenho natalidade mais imigração menor que mortalidade mais imigração, a população está em declínio. Então você vai colocar de um lado quem proporciona o crescimento, colocar do outro lado quem proporciona a caída da população e ver onde é que o sinalzinho muda ou onde ele estabiliza. Daí você determina se ela está em crescimento, se ela está estável ou se ela está em declínio. Bom, o último tópico dessa aula e o mais importante para vocês não esquecer de crescimento populacional. Este gráfico aqui, ó, ele proporciona um crescimento ou um declínio ou uma estabilidade, mostrando a vocês como é que isso vai acontecer. Esse gráfico aqui, ele retrata tudo que pode acontecer dentro do crescimento populacional. E nós temos aí alguns fatores que eu preciso analisar. Olha que eu fiz aqui, ó, um primeiro gráfico aqui dentro, que eu chamei de gráfico A. Percebam que esse gráfico promove um crescimento, ó, em J. É uma curva em exponencial. Peraí, e esse gráfico representa quem? Esse gráfico representa o que nós chamamos de potencial biótico. Joinha, meu querido, o que vem a ser o potencial biótico? Olha, potencial biótico de qualquer espécie corresponde ao que uma espécie pode crescer sem ocorrerem interferências do meio. Como assim, joinha? Sem ocorrer interferências do meio. É isso que você deve estar perguntando. E eu vou responder agora. Vamos lá. Imagine que a coelhinha, ela tem água à vontade. Imagine que essa coelhinha tem alimento à vontade. Que nessa coelhinha não tem predador. Que nessa coelhinha não tenha parasita. Ela tem todos os machos disponíveis. Então tá tudo legal para ela. Só precisa ela fazer o quê? Só precisa ela se multiplicar e criar os seus filhotes. Multiplicar, vocês entenderam. Vai lá pegar o coelhinho e vai dar uma namoradinha. Tá certo? Então vamos pensar nessa coelhinha. Ela pode ter 10 filhotes por gestação. 3 gestações por ano. Ao final do ano, ela teria 30 filhotes. E no próximo ano, mais 30. Só que os filhotes dela já cresceram e já atingiram a idade reprodutiva. Então eles também podem começar a se reproduzir. O que é que vai acontecendo então com a família dessa coelhinha? Se as condições forem ideais, elas vão crescendo, ó, exponencialmente. Curva em J, curva A, curva do potencial biótico. Porém, o que é que acontece? Essa coelhinha, ela não vive sozinha. Existe lá a raposinha que tá doida para comer essa coelhinha. Existe a raposinha que tá doida para comer os filhotes da coelhinha. Existem os predadores que estão querendo pegar os coelhinhos, como uma cobra, como um gavião, como um carcará. Existem os parasitas. Existe seca. Existe, às vezes, baixa na quantidade de alimento. Todos esses fatores que eu estou falando a vocês e outros que vocês estão pensando, eu chamo isto de resistência ambiental. Se é resistência, ela está se opondo a algo. Então a resistência ambiental se opõe ao crescimento chamado de potencial biótico. Ó, onde é que está a minha resistência ambiental? A minha resistência ambiental que está em verde aqui dentro. Bom, se eu descontar o potencial biótico, que é a capacidade de crescimento de uma população em condições ideais, da resistência ambiental, que se opõe ao potencial biótico, eu vou ter a curva B. Essa curva B aqui representa o que a gente chama de crescimento real. Vou voltar ao meu exemplo. Joinha, meu querido, a coelhinha podia ter
3 gestações no ano, 10 filhotes cada. Mas, se eu tenho uma resistência ambiental, ao invés de ter 3, ela só pode ter 2. Porque vai faltar alimento, porque vai ter parasita, porque vai ter predador. Ela pode ter tido 10 e 10 filhotes, só que ao atingir a idade adulta, só chegaram 3 numa gestação, 5 ou 4 em outra. Então, olhe que aquele número que inicialmente era de 30, passou a ser um número de 7, de 8, dependendo da quantidade de indivíduos que cheguem à idade adulta. Então, a gente chama isso de crescimento real. Olhe que o crescimento real é dado pela potencial biótico menos a resistência ambiental. Beleza, Caco? Você está entendendo? Crescimento real é dado pelo potencial biótico menos a resistência ambiental. Eu passo a ter o crescimento real. Agora, tem um detalhe. Joinha, meu pai, meu querido, o senhor traçou uma linha aqui em cima e chamou essa linha de D. E essa linha representa a capacidade de suporte. O que vem a ser a capacidade de suporte? A capacidade de suporte é o número máximo que o ambiente suporta de indivíduos para se manter estabilizado, para que aqueles seres vivos consigam sobreviver bem. Então não adianta também eu achar que uma população crescendo, obedecendo a curva exponencial, obedecendo a curva de potencial biótico, se isso fosse possível, se não existissem as resistências ambientais, que ela iria ocupar o ambiente, encher o ambiente, porque não vai. Porque existe o que a gente chama de capacidade de suporte. Olha que essa capacidade de suporte faz com que a curva de crescimento real ela faça uma pequena variação, ou para mais ou para menos. Porque ora eu posso ter um número um pouquinho maior, ora eu posso ter um número um pouquinho menor por alguns fatores, tipo presa-predador. Essa relação de predatismo faz flutuar um pouquinho essa curva de crescimento real quando atinge a capacidade de suporte. Agora, eu quero deixar uma coisa óbvia para vocês aqui. Imagine que você foi contratado para tomar conta de uma fazenda de porcos, por exemplo. E óbvio que nessa fazenda de porcos se deseja lucro. E quanto maior o lucro, melhor. Para você aumentar o lucro, você tem que diminuir custos e, neste caso em específico, aumentar o número de indivíduos que atinge a idade adulta. Como é que eu vou fazer? Você, como um bom profissional, e entendendo essa aula, você tem que entender que você vai ter que reduzir ao máximo as resistências ambientais. Olha, se eu reduzo o máximo a resistência ambiental, eu aproximo a curva de crescimento real da curva do potencial biótico. Imagine que lá na fazenda de porcos, vamos colocar um número, nasciam lá 1.000 porquinhos por ano, mas só sobreviviam 800. Então você tem uma perda em função dessa resistência ambiental de 200 porquinhos. Se você vai lá e entende quais são esses fatores de resistência ambiental que estão levando esses porquinhos, esses 200 porquinhos à morte, você pode então atacar esses fatores. Por exemplo, joinha, quando os porquinhos nascem, a porquinha mata alguns porquinhos na hora do parto porque se deita por cima. Então você vai lá e programa a aparição, o parto da porquinha, coloca uma pessoa especializada para ir separando, para evitar que ela deite em cima dos porquinhos. Então você está reduzindo a resistência ambiental. Joinha, quando os porquinhos nascem, durante a primeira semana, eles têm uma baixa de imunidade. Então vocês vão lá e vão observar o que vocês podem fazer, ou antes da gestação, tratando a porca para que no leite elas tratem os porquinhos, ou quando os porquinhos nascem, o que vocês têm que fazer para reduzir esse fator, para aproximar essa curva do crescimento real da curva de potencial biótico, reduzindo a resistência ambiental, e aí você vai ter uma mortandade, no caso do exemplo dos porquinhos, menor. Vamos supor que vocês fazendo isso, vocês consigam reduzir aí o número de mortes em 90%. Então, o que é que vai acontecer? Morriam 200 porquinhos, agora só vão morrer 20, porque vocês conseguem reduzir a morte de 180 porquinhos. Então, eu quero que vocês entendam que isso é extremamente importante para nós aqui. Por isso, essas medidas hoje de isolamento social. Por quê? A gente quer que
essa questão do potencial biótico em função do crescimento real da curva do coronavírus aumente o máximo possível. Ou seja, no nosso caso, nós estamos querendo aumentar a resistência ambiental. Se nós aumentarmos a resistência ambiental, a contaminação por pessoa, per capita, será menor. Por quê? Porque a reprodução do vírus diminui, uma vez que ele vai encontrar cada vez menos hospedeiros. Joinha, fui!